Dizem que, naquele momento, o céu não tremeu devido à ira ou ao trovão, mas sim pela dor, invisível aos olhos, mas sentida por toda a criação. Quando o Filho de Deus foi erguido na cruz, o céu não derramou lágrimas, mas ficou paralisado. Ele não sabia como chorar por aquele que ele mesmo havia criado as lágrimas. O que aconteceu além do véu do invisível não será contado por nenhum profeta, não porque eles não quisessem, mas porque não tiveram coragem de fazê-lo. Nesse momento, quando os pregos perfuravam a carne do cordeiro, e a terra ainda não compreendia o que acontecia, do outro lado da realidade, estavam dois, Miguel e Uriel. Eles não eram guerreiros naquele momento. Eles eram testemunhas. Não empunhavam espadas, não pronunciaram uma palavra. No entanto, cada suspiro deles ressoava como um eco na eternidade. Miguel, o príncipe do exército celestial, cujo nome significa quem é como Deus, estava com as asas abertas, mas não para a batalha. Seus olhos, que antes refletiam a fúria relâmpago contra o mal, agora estavam preenchidos de tristeza. Eram olhos não de um guerreiro, mas de um irmão. Ele olhava para a cruz como um irmão olha para aquele que não conseguiu proteger. Ao lado dele estava Uriel, o guardião do fogo e da luz, o anjo da sabedoria, acostumado a trazer revelações. Mas naquele dia, ele não disse uma palavra. Ele ficou em silêncio, e de seus olhos escorreu uma lágrima, uma só, mas que queimava como metal derretido, se misturando com a eternidade. O anjo, que conhecia os mistérios do tempo, não conseguiu encontrar palavras para aquele momento. Os céus ficaram paralisados. Os querubins não clamaram, os serafins não cantaram, não por medo, mas por reverência. Nesse momento, até o cântico Santo, Santo, Santo se afastou para dar lugar ao silêncio, no qual os anjos pela primeira vez conheceram o sofrimento. E quando o martelo batia contra o prego, cada golpe não era apenas um som, era o eco de uma eternidade abalada. Miguel inclinou a cabeça. Uriel fechou os olhos, não porque não conseguissem olhar, mas porque cada um de seus olhares era uma oração que não podia ser pronunciada. Eles estavam lado a lado, Miguel e Uriel, ocultos dos olhos humanos, mas mergulhados na dor da humanidade como nunca antes. Sua presença era invisível, mas não indiferente. Suas asas estavam recolhidas, como estandartes esquecidos em um campo de batalha. O poder não os havia deixado, a luz de opostos ainda ardia neles. Mas naquele instante, não havia força, nem luta. O mundo morria não em sangue, mas em silêncio. Miguel, o príncipe dos exércitos celestiais, sentia-se estrangeiro no próprio mundo que sempre protegeu. Sua essência era defender, lutar, amar ardentemente o Criador. Mas como compreender aquele que aceitou a morte? Como empunhar a espada, se o próprio Deus se entregou? Sua alma tremia, como um touro domado, preso num curral sem saída. Ele olhava para a cruz, e seu olhar não era de comandante, mas de suplicante. O arcanjo acostumado às vitórias agora se ajoelhava, paralisado por sua impotência. Ao seu lado estava Uriel, anjo da luz, do fogo e da sabedoria. Testemunha de revelações eternas, mas agora mudo. Uma lágrima escorria, única, mas incandescente como metal fundido, e se perdia na eternidade. Ele, que conhecia os segredos do tempo, não encontrava palavras para aquele momento. Ele via não só o crucificado, mas tudo o que viria: negações, aparições, heresias e indiferença. Tudo isso estava ali, sob o céu de chumbo, naquele cravo que rasgava a carne. E, ainda assim, havia beleza nesse colapso. A beleza do impossível, o eterno morria. Deus aceitava ser humilhado, o amor não passava. Aquilo estava acima dos céus, além da glória de Miguel e das chamas de Uriel. Por isso, eles se calavam. Mas o silêncio não era vazio. Fora da matéria, onde não há tempo, surgiu algo grandioso. Onde mãos humanas batiam os cravos, o espírito realizava o sacrifício. Cada golpe soava como trovão, despedaçando a harmonia cristalina do universo espiritual. Miguel se voltou, sentia a própria realidade estremecer.
Era como se uma mão emergisse de dentro do tempo, não para interromper, mas para tocar. E o céu se partiu. Não era tempestade, nem trovão, nem chuva. Era algo vivo, o céu como um ser, como uma ideia, dividida em dois estados. De um lado, a ira, fulgurante, justa, zelosa. Do outro, a fé, profunda, silenciosa, como um oceano anterior ao tempo. Não era uma batalha, era uma descida. Duas faces se encontraram sobre o Gólgota, e entre elas estava Jesus, não como vítima, mas como ponte. Então Uriel deu um passo à frente. Seu rosto estava pálido, mas sereno. Ele estendeu a mão, não à cruz, mas ao céu, ao ponto onde a fenda entre a fé e a ira pulsava como uma ferida aberta. Ele não queria curá-la, queria testemunhá-la. Como guardião dos mistérios, ele sabia, este era o maior, a dor e o amor se tornariam um só. Miguel se ergueu, compreendia que sua força não estava na ação, mas na permanência. Abriu as asas, não para reinar, mas para testemunhar. Nisso estava a eternidade, não abandonar os céus, mas permanecer e ver. E abaixo, aos pés da cruz, ainda ecoavam risos e zombarias. Alguém cuspia, alguém orava, alguém virava o rosto. Toda a humanidade estava ali, nos rostos, nos medos, na dor, na esperança, na indiferença. Mas os anjos não desviaram o olhar, porque foi ali, onde o Filho foi crucificado, que uma nova canção começou, não sobre territórios, nem guerras, mas sobre o sacrifício que superou todas as espadas. Foi ali que Miguel e Uriel mudaram para sempre. Sua eternidade foi reescrita com sangue que escorria da madeira. E quando o sol se escondeu, a terra tremeu e o véu do templo se rasgou, aquilo não foi o fim. Foi o primeiro gemido do universo ao aceitar uma nova verdade. A verdade de que a força está na humildade, de que a justiça está no perdão, e de que a vitória está na cruz. Uriel permanecia à sombra do Gólgota, mas a escuridão não vinha da cruz, ela surgia de dentro dele mesmo. Sua chama, aquela mesma luz celeste que consumia a mentira e guiava os justos, agora tremia como a vela num vento sem tempo. No âmago da luz que por eras refletia a verdade divina, surgiu uma fissura. Não de dúvida, mas de espanto. Ele assistia o ferro rasgar a carne do Eterno. Seus ouvidos, acostumados aos cânticos dos serafins, agora escutavam apenas o martelo perfurando a santidade. O céu ainda resistia, como se tivesse medo de cair. Uriel não chorava como um homem, suas lágrimas eram feitas de luz. Mas, naquele dia, até a luz se tornava sal. Ele avançou. O mundo não percebeu o gesto, seus pés não tocavam o chão, mas o universo inteiro estremeceu. Aquele que durante séculos se manteve no fogo da justiça divina agora caminhava sobre a lâmina da própria fé. Onde estás, Pai? Ecoou dentro dele, não como acusação, mas como o clamor de uma luz que perdeu sua fonte. Ele se lembrou do dia em que, no grande salão da luz, diante do Altíssimo, fora pronunciada a palavra: o Cordeiro será imolado. Naquele momento, Uriel não hesitou. Ele ardia, ele exaltava, ele desconhecia o medo, ele desconhecia esta dor. Agora, ao lado de Miguel, sentia que a chama dentro de si não queria mais consumir a mentira, queria apenas cessar. Desaparecer, esconder-se de uma verdade que doía demais. Assistir a fonte da vida sufocar em sangue. O tempo desacelerou, o som se afastou, o sol virou o rosto. E então, nesse círculo fechado de dor, Uriel escutou, pela primeira vez, o batimento de seu próprio coração, e ele não era feito de luz. Era treva, a escuridão do medo de que, talvez, até a luz se curve diante da morte. Ele olhou para Miguel. O arcanjo permanecia imóvel, envergado como uma árvore antiga que resistiu a 1000 tempestades, mas agora cedia sob o peso do inconcebível. Seus olhares se cruzaram, e ambos compreenderam, algo dentro deles jamais seria o mesmo. Ele se cala, murmurou Uriel, quase para si. Não chama as legiões, não rasga os céus, não destrói Roma. Ele se entrega,
E então, ele não ouviu uma voz, mas uma centelha em seu interior, quase extinta, sussurrou: ele não se rende. Ele se submete, por eles. Mas esse por eles, aqueles que cravavam os pregos nas mãos de Deus, era demais para um anjo de luz. Tão baixo, tão humano, e Uriel compreendeu, não era a escuridão que invadia a luz. Era a luz que adentrava a escuridão, de livre vontade, não como conquistador, mas como redentor. Ele fechou os olhos, e dentro de si, ecoou um grito, não em som, mas profundo, quase profano, porque o amor se parece tanto com a derrota. Mas dessa tempestade silenciosa nasceu a primeira gota de uma nova fé, não brilhante, mas negra como o carvão forjado no fogo. E nela, havia sentido. Uriel se curvou, não por fraqueza, mas porque viu, o Deus pendurado na cruz tornara-se o mais humilde, para elevar todos. E sua chama, quase extinta, reacendeu, não em glória visível, mas na verdade silenciosa. Às vezes, a luz entra na escuridão não para vencê-la, mas para abraçá-la. O silêncio não veio de repente. Parecia esperar até que o mundo expirasse seu último sopro. Sob o corpo crucificado, onde a dor se tornava silêncio, a terra conteve o fôlego. E o céu, rasgado ao meio, como um véu entre dimensões, ficou suspenso em expectativa. Cristo pairava entre inícios, não no ar, mas fora do tempo. Já não era carne, mas ainda não estava na glória. Tudo ao redor tremia, não por som ou tempestade, mas por algo antigo e sagrado, a percepção de que não era o fim, mas o começo de uma nova aliança, escrita não com tinta, mas com sangue. Miguel estava na vastidão, o tempo já não fazia sentido, como tudo o que antes importava, ele se quebrara nesse instante. Suas asas não se moviam, não por cansaço, mas por impotência. Aquele que podia vencer exércitos, agora só podia observar. E seu rosto não era o de um príncipe celestial, mas o de um irmão perdido. Ao lado estava Uriel, a luz em seus olhos já não ardia. Tornara-se outra coisa, como um peso luminoso de tristeza sem nome. Ele não orava, não clamava, sabia, qualquer palavra se dissolveria na grandiosidade do que acontecia. Por isso, o silêncio tornou-se sua forma de adoração. O céu ganhou tons de sangue, não pelo sol, mas pela dor do próprio tecido do universo. As nuvens já não eram nuvens, eram rostos, sem voz, sem forma, cheios de perguntas. Em cada um havia uma dor escondida, como a de uma viúva sem nome. E em cada gota de suor que escorria do corpo mutilado de Jesus, ouvia-se: eu estou aqui. Até o fim, aqui. Lá embaixo, ninguém via. A multidão oscilava entre desprezo e compaixão. Alguns zombavam, outros oravam. Mas ninguém percebia que, no fundo do espírito, o mundo se despedaçava. O ser do universo estalava. O que era carne, tornava-se palavra. E a palavra, tornava-se carne novamente, mas incorruptível. Então, não um som, não um clarão, uma fissura. No limite do tempo, entre a luz e as trevas, o espaço se contraiu num ponto onde a própria vida, por livre escolha, se entregava. Não foi tirada, foi oferecida, com um amor tão profundo que nem os anjos, que desde a eternidade cantavam santidade, conseguiram compreender totalmente. E Miguel caiu de joelhos, ali, onde não havia chão, onde não havia forma. Ele não chorava, estava em silêncio. Seu coração pulsava no ritmo daquele que estava entre o céu e o abismo. E nesse pulsar, estava toda a história, desde o faça-se a luz até o último olhar do Redentor. E Uriel, sua luz não se apagou, transformou-se, tornou-se uma luz que não destrói, mas cura. Em seu olhar havia algo impossível de expressar. Ele observava, e em seu olhar havia tudo: dor, admiração, temor e reverência eterna. E então, ouviu-se algo, não exatamente som, mas um sopro. Como se o próprio Pai inspirasse, profunda, eternamente. E nesse fôlego, o silêncio do último acorde. A terra tremeu, as rochas se partiram, como se o coração do cosmos não suportasse.
O véu do templo se rasgou, não de cima para baixo, mas do céu até o homem. O céu, antes mudo, agora se abriu. Não com ira, mas com verdade, nua, abrasadora, fulgurante, o sacrifício foi feito. E Miguel não fechou os olhos. Ele queria lembrar de tudo. Depois que tudo se cumpriu, o céu não retomou sua forma imediatamente. Parecia que até mesmo as estrelas haviam esquecido como brilhar. O Gólgota estava esvaziando, as pessoas iam embora, os passos soavam sobre as pedras, mas já não eram os mesmos passos, pertenciam a outras pessoas. Pois, naquele dia, todos os que viram tornaram-se testemunhas. E os que não entenderam, carregaram uma cicatriz invisível na profundidade da alma. Jesus pendia em silêncio. E o silêncio daquele corpo falava mais alto do que qualquer profecia. Miguel permanecia à parte, suas asas não estavam erguidas, caíam, como as penas de uma ave após a tempestade. Ele não sabia como retornar ao exército celeste. O que significavam agora a espada, a glória, a vitória, se o Senhor da glória escolheu não o poder, mas a fraqueza? Não a ira, mas o sacrifício? Ele sentia que o céu havia mudado. Sua estrutura já não era a mesma. Os salões majestosos, onde o eco das orações subia como cachoeiras, agora soavam diferentes, mais suaves, mais próximos. Como se o próprio Deus tivesse se aproximado do coração da criação e ali depositado a si mesmo. E Uriel, ele estava na fronteira entre a luz e a cinza. Pela primeira vez em toda a sua existência, não sabia mais quem era. Ele, o fogo da justiça, testemunhou a maior das condescendências. Viu o santo ser humilhado. Viu o justo tornar-se criminoso aos olhos da lei. E viu nisso a justiça mais elevada. Ele atravessou as camadas do ar como se rasgasse o tecido do tempo, e chegou ao lugar onde nascem as orações. Onde a respiração da viúva, o suspiro do bebê e o clamor do arrependido tornam-se canção. Mas agora não havia melodia. Havia sussurro. Está consumado, alguém murmurou no invisível. E não foi um anjo. Foi o todo, o espaço, o ser, a existência. Tudo repetia, está consumado. Os serafins, geralmente envoltos em glória, estavam sentados na sombra. Não ousavam erguer o rosto. Não por medo, mas por reverência. Aquilo que sempre conheceram como glória agora era misericórdia. Imensa demais para ser compreendida. Suave demais para ser suportada. O céu ficou mais silencioso. Não ausente, atento. Como se toda a eternidade esperasse, suspensa, o desfecho do sangue oferecido. E até mesmo os que caíram, tremiam em seus abismos, pois sabiam, aquela cruz não apenas dividira o tempo, tocara o inferno. Miguel olhava para baixo. Em seus olhos, havia um novo entendimento. Ternura severa. Dor que não buscava vingança, mas proteção. E, ao erguer-se, sua sombra já não era tão pesada. Pois ele sabia, seu Senhor vencera, não com espada, mas com o coração. E nem mesmo a natureza angélica podia permanecer igual. Devemos guardar isto, disse ele. O que, exatamente? Perguntou Uriel. O silêncio. Aquele que ficou após o Gólgota. Ele fala mais que todas as vozes. E eles se calaram. Mas, naquele silêncio, já ecoava o presságio do que viria, a pedra que seria removida. O sopro que voltaria aos pulmões. E a palavra que se ergueria de novo, não para julgar, mas para dar vida.